Aleluia! Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Eu tenho certeza que Ele também está feliz com você. Tenho certeza absoluta disso, que Ele está muito feliz com você. E nós também estamos muito felizes. Muitas coisas o Senhor está fazendo. No final de semana que vem, como vocês já ouviram, nós vamos ter o encerramento do jejum de Daniel, né? Tem uns falando picanha, outros estão falando doce, eu não sei, né? Não sei se você é do doce, da picanha. Mas uma coisa eu sei, que também junto com o nosso encerramento do jejum de Daniel, nós vamos inaugurar o nosso campus Vila Isabel. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje de manhã foi muito engraçado, porque os nossos pastores estavam espalhados. Então o pastor Josué estava lá no campus União da Vitória, pastor Francisco estava lá em Capão Bonito servindo uma igreja, pastor Samuel em Ijuí servindo outra, o pastor Alisson estava em Colombo, a pastora Eliana em Piraquara. Isso é porque Deus está fazendo grandes coisas e nós como igreja estamos nos movendo para ver o reino de Deus vir. Você pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Queridos, essa noite eu quero falar com vocês a respeito do poder de um coração consagrado. Eu não sei se você conhece alguns crentes. Tem alguns crentes que parece que a vida deles é mais fácil. Embora não seja, mas tem uns crentes que parece que a vida deles é mais fácil. Eles prosperam, a família deles caminha unida, os negócios deles vão bem, dá tudo certo. Eles enfrentam desafios como nós, mas eles enfrentam os desafios de cabeça erguida, de peito aberto. Nunca estão tristes, nunca estão para baixo, sempre estão de bem com a vida. Eu conheço algumas pessoas assim. E olha, eles me fazem lembrar o que diz Jeremias 17, de 7 a 8. Diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele sempre será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Sempre eu olho para essas pessoas e eu falo, uau. Hoje de manhã eu até citei o nome de uma pessoa, que a gente olha e fala, gente, essa pessoa está sempre de bem com a vida, está sempre para cima, sempre está tudo legal. E essas pessoas, queridos, elas me inspiram. Eu não sei você, a mim me inspira, eu não tenho inveja delas. Porque o que o invejoso faz, ele não quer que o outro seja. Desde que o outro não seja, está tudo bem. Mas quem se inspira, vê na vida do outro que prospera, que se alegra, que está bem, uma maneira de dizer, puxa, se Deus está fazendo com ele, vai fazer comigo também, cedo ou tarde, em nome de Jesus. Né? Se essa bênção chegou lá, vai chegar na minha vida também. Essas pessoas me inspiram porque viver assim, preste atenção, não é um segredo. Não foi Jesus que falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância? Viver assim não é um segredo e muito menos é algo exclusivo desse tipo de gente. Na verdade, isso está disponível para todos nós. Na Bíblia, existe um personagem, um homem que me inspira. Esse homem é Esdras, o sacerdote e o escriba. Eu não sei se você já leu o livro de Esdras, mas o livro de Esdras, ele contém quase tudo que se sabe acerca da história dos judeus, ali por volta do ano 538 a.C. Talvez você se lembre disso, que os judeus, eles foram forçados a deixar a sua terra, eles foram levados cativos de Israel, forçadamente para a Babilônia, e foram levados, isso em 3 levas diferentes. Eles foram no ano de 606 a.C., eles foram levados, depois em 597 a.C., outra leva foi levada para a Babilônia, e finalmente no ano de 586, eles também foram levados para a Babilônia, um outro grupo. Mas 70 anos depois de que eles estavam lá, cativos, eles retornaram para o seu país, e é interessante que também retornaram em 3 levas. Primeiro, eles retornaram junto com Zorobabel. E eles foram com Zorobabel para reconstruir o templo. Depois, eles retornaram, um grupo retornou com Esdras. E Esdras
sabendo que havia um templo, mas que o povo, embora tinha construído o templo, não estava conectado a Deus. Ele diz, olha, não basta ter templo, nós precisamos de um povo que ame, que adore a Deus. Portanto, Esdras voltou até Israel, junto com um grupo, para ensinar a palavra do Senhor, para estabelecer as leis do Senhor. E finalmente Neemias voltou também para reconstruir os muros. Anos depois daquele primeiro grupo de judeus que deixou a Babilônia, Esdras, ele foi comissionado pelo rei persa para pôr em vigor a lei judaica. E é aqui que eu quero começar a minha palavra hoje. E eu queria que você abrisse comigo, se você puder, em Esdras capítulo 7. Nós vamos ler primeiro os versículos 8 e 10, Esdras 7, 8 e 10. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero orar com você. E o que eu quero pedir essa noite é que o Espírito Santo da verdade te guie em toda a verdade. Quantos são felizes pelo Espírito Santo? Irmãos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, a gente não ia compreender a palavra. Mas é o Espírito Santo que nos guia na verdade. Eu quero orar para que hoje Ele guie você, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Somos tão agradecidos por termos o Espírito Santo. Ele é o intérprete da sua palavra. É Ele quem consegue falar, Senhor, no nosso coração. E nós queremos te pedir que hoje o Espírito Santo fale nos lugares, Senhor, mais obscuros, mais profundos, no recôndito, Senhor, do nosso coração. Senhor, eu oro que a unção que está nesse lugar e a unção que está nos meus irmãos nos ensine essa noite. Senhor, torna essa palavra pessoal, Pai. Torna ela, Senhor, uma palavra exclusiva, que cada um aqui receba essa palavra de maneira exclusiva para as suas vidas. No nome de Jesus eu oro. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, Esdras 7, de 8 a 10 diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Queridos, esses versículos narram a chegada do escriba e sacerdote Esdras em Jerusalém. Na verdade, Esdras reuniu uma nova geração de exilados para que voltasse com ele, com um propósito muito claro. O livro de Esdras, meus irmãos, ele está dividido em duas partes. Se você for olhar o livro de Esdras, a primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 6, fala a respeito de Zorobabel. Vai dizer tudo isso que eu disse dessa primeira leva. Mas a partir do capítulo 7, fala desse segundo retorno, 60 anos depois que Zorobabel havia chegado a um novo grupo agora, no comando de Esdras. E se Zorobabel voltou para reconstruir o templo, Esdras agora retorna para a reconstrução espiritual de Israel. Portanto, meus amigos, nós estamos falando que Esdras é um avivalista. Esdras sai da sua terra para levar avivamento para Israel. Esdras sai lá da Babilônia e enfrenta perigos, desafios, e chega até Jerusalém para produzir um avivamento naquela nação. Ele fez aquela viagem, uma viagem que demorou 4 meses, e uma viagem de mais ou menos 1.500 quilômetros. É como se fosse de Curitiba a Montevidéu, ou de Porto Alegre a Rio de Janeiro. Naquela época, ele fez essa viagem, e além de ser uma viagem longa, era uma viagem extremamente perigosa. Eles estavam levando muitos recursos, eles estavam levando ouro, prata, tudo aquilo que eles estavam levando. Eles poderiam ter sido assaltados, enfim, haviam muitos imprevistos, e até possíveis ataques de grupos inimigos. E tudo isso eram barreiras, não para Esdras chegar em Jerusalém, mas para que o avivalista chegasse a Jerusalém. Haviam barreiras,
Mas o que nós lemos hoje é que Esdras chegou ao seu destino. E Esdras não apenas chegou ao seu destino, ele chegou ao seu destino para cumprir o seu propósito. E essa noite eu quero dizer algo para você: Deus tem um destino para a sua vida. Mas não é um destino vazio, Deus tem um destino com um propósito para você. Eu sei que nem todo mundo é como Esdras, que chegou ao seu destino e encontrou o seu propósito. Porque todo mundo, meu irmão, todo mundo que está aqui dentro essa noite vai terminar em algum lugar. Todo mundo que está aqui vai terminar em algum lugar, mas nem todos vão terminar no lugar do seu propósito. Esdras, diz a Bíblia, que ele chegou a Jerusalém. Vamos voltar aí para os versículos 8 e 10, diz: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia, e ele chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do Senhor estava com ele. Agora preste atenção no versículo 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha que interessante, a Bíblia diz que ele chegou ao seu destino para cumprir o seu propósito, mas havia um porquê, havia um pois aqui. Tudo isso aconteceu porque Esdras havia decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Irmãos, Esdras tinha decidido ser um homem de avivamento. Eu estou orando esses dias de jejum, eu estou orando, falei: Deus, eu quero ser um homem que carrega a sua presença. Eu quero carregar a sua presença quando eu estou no supermercado. Eu quero carregar a sua presença quando eu estou dentro da minha casa. Eu quero carregar a sua presença quando eu vou até o hospital, se eu estou numa farmácia, qualquer lugar que eu esteja. Eu quero ser como a arca da aliança que representava a presença de Deus. Eu quero carregar a palavra de Deus. Eu quero carregar o maná escondido. Eu quero carregar a vara de Arão que floresceu. Eu quero carregar a presença de Deus. E Esdras era esse homem que carregava a presença de Deus. Ele tinha decidido, diga comigo, decidido. É muito interessante porque diferentes versões traduzem esse decidido como dispôs todo o coração. Outras versões diz preparou o seu coração. Outras diz dedicou tempo e atenção. Esdras dispôs todo o seu coração. E esse é um chamado para nós, meus irmãos. Esdras preparou o seu coração, o coração dele estava preparado para aquele propósito. Esdras dedicou tempo para aquele propósito, ele deu atenção àquele propósito. O pastor Greg Rochelle, ele diz que disciplina é decidir fazer o que eu não consigo fazer hoje, para me capacitar a fazer amanhã o que eu não consigo fazer hoje. Eu sei que é uma frase, às vezes, hoje de manhã todo mundo me olhou: pastor, explica de novo isso. Disciplina é você decidir dar o maior passo que você pode hoje, em direção ao futuro que você quer alcançar. Então talvez se você vai para a academia, você hoje não consegue levantar 50 quilos, mas talvez você consiga levantar 10. Então disciplina é você fazer aquilo que você pode fazer hoje, para se tornar capaz de fazer amanhã aquilo que hoje você não consegue fazer ainda. Esdras dispôs o coração dele. E eu te pergunto hoje, qual é o maior passo possível que você pode dar hoje em direção ao seu propósito? Talvez seja pequeno, mas ele estará preparando você para a sua jornada e para a tarefa que Deus tem para você. Quando eu olho para a vida de Esdras, eu vejo esse homem que dedicou o seu coração, esse homem que se entregou por completo para um propósito. Irmãos, todo mundo almeja grandeza, mas são poucos aqueles que se preparam para ela. Esdras decidiu concentrar todos os seus recursos no que era mais importante para alcançar o seu propósito. Ele decidiu se dedicar a três coisas muito simples. Me empreste 3 dedos, por favor, me empreste 3 dedos. Diga comigo: estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor
e ensinar a lei do Senhor. A Bíblia diz que ele decidiu isso, e quando Esdras decidiu que estudaria a palavra, que colocaria em prática as coisas que ele estava lendo e aprendendo, e que ele ensinaria aquilo que ele assimilou, talvez Esdras não imaginasse o que Deus tinha para ele. Talvez Esdras não pensou que um dia ele ia ser comissionado pelo próprio rei da Babilônia para levar de volta os exilados a Jerusalém e iniciar um avivamento na nação dele. Talvez ele só estava pensando: eu vou estudar a palavra de Deus. E cada vez que ele lia a palavra, ele dizia: eu vou colocar isso aqui em prática. E à medida que ele foi colocando em prática, ele viu que aquilo estava funcionando, ele falou: preciso passar isso para alguém, eu preciso ensinar isso, eu preciso reproduzir isso na vida de alguma pessoa. E aí, as pessoas começaram a ver: olha, esse homem sabe a palavra, esse homem pratica a palavra, esse homem ensina a palavra. E talvez quando o rei procurou alguém e disse: quem eu poderia enviar a Jerusalém para ensinar a palavra? Alguém levantou lá: eu conheço alguém. Mas pode ser que quando ele começou, ele nem estava pensando nisso, ele não sabia que Deus tinha um propósito dele ser um avivalista para a sua nação. Ele só estava buscando fazer aquilo que estava queimando no seu coração, ardendo no seu coração. Mas irmãos, Deus estava procurando uma pessoa preparada internamente e externamente para um grande propósito e uma tarefa que era além do ordinário. Então Deus precisava encontrar alguém extraordinário. Eu quero declarar essa noite que Deus está procurando pessoas, e quem sabe Deus vai encontrar nesse lugar homens e mulheres extraordinários para fazer um propósito extraordinário. Deus precisava de alguém que estivesse preparado internamente. Sabe por quê? Porque tudo começa no coração. A Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração. Tudo começa de dentro para fora. Põe a mão no seu coração e diga: tudo começa no coração. Irmãos, Deus não está procurando alguém que é capaz de fazer. Deus está procurando alguém que tem um coração desejoso, um coração disposto a corresponder para Ele. A Bíblia diz que Deus, os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando os fiéis. Deus está procurando alguém que tem um coração. Ele, quando procurou um rei para Israel, ele falou: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E eu tenho certeza que Deus também achou a Esdras. Mas não podia ser só alguém preparado internamente, precisava ser alguém preparado externamente. Ou seja, alguém que tivesse as qualidades, as habilidades, as ferramentas necessárias para produzir vida em outros. Às vezes, meus irmãos, nós ignoramos que as coisas que Deus está nos pedindo, coisas que exigem esforço, coisas que exigem disciplina, às vezes nós ignoramos que essas coisas não são para atender a necessidade de Deus. Às vezes Deus pede coisa difícil para você, a gente pensa: por que Deus está pedindo isso? Não é para atender a necessidade de Deus, porque Deus não tem necessidade, Deus não precisa de nada, Ele é dono de todas as coisas. Quando Deus nos pede coisas difíceis, é simplesmente porque Ele está nos preparando para coisas maiores que virão. Não é Deus que precisa, Ele sabe que nós precisamos. Outro dia, essa semana, nós estávamos sentados num tempo de discipulado com um dos nossos pastores, e ele contou, ele disse: olha, pastor, aconteceu algo na conferência, aconteceu algo interessante comigo. Ele falou que ele estava aqui na conferência e de repente ele viu um pastor que estava nos visitando, e ele conversou com aquele pastor, bateu papo com aquele pastor, mas num dado momento, quando ele estava ali orando, ele teve uma revelação a respeito daquele pastor. E um filme passou na cabeça dele, e ele lembrou, ele falou: uau, eu acho que esse fulano é aquele cara que tinha aquela empresa, e que eu fiz negócio com ele, e que deu tudo errado. E aí o Espírito Santo virou para ele e falou assim: vai lá e pede perdão para ele. Quem aqui o Espírito Santo alguma vez te pediu para pedir perdão para alguém? É difícil, não é? Você fala assim: será que eu vou? Ele ficou ali, mas ele falou: não, eu preciso fazer isso. Então ele foi
e chegou para essa pessoa e falou: você lembra de mim? A pessoa: não, não lembro. Ele falou: olha, eu sou fulano de tal, você lembra que nós fizemos negócio uma vez? Então eu comprei umas mercadorias de você, eu não anotei nada, eu vendi, depois eu não sabia o que eu tinha que pagar a você, o que não tinha. Aí ele falou, o cara virou para ele e falou assim: não, fica tranquilo, eu também era todo enrolado, eu provavelmente também não te dei a lista. E eles estavam ali e falou: não, calma, Deus está pedindo para eu te pedir perdão, me perdoa, meu irmão. E ali se perdoaram, eles oraram. E aí ele disse que no sábado de tarde ele estava ali buscando a Deus, e aquela presença desceu sobre a vida dele, e Deus falou com ele assim: eu quero reconciliar você com o seu passado, eu quero reconciliar você com o seu passado, porque agora eu vou pegar a força da juventude, quando você tinha todo aquele fogo para Deus, mas você era tão imaturo, agora eu vou juntar a força da sua juventude com a maturidade que você tem, para fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes Deus começa, irmãos, Deus pede coisas para a gente que são difíceis, e nós pensamos: por que Deus está pedindo isso? Deus está nos preparando para coisas maiores, Deus está nos preparando para o nosso destino e para o nosso propósito. Se Deus está pedindo algo difícil, é porque Ele vai acrescentar algo poderoso na sua vida. E mais, isso vai preparar você no futuro para algo que hoje você ainda não está pronto para realizar. Vai preparar você para que no futuro você possa realizar coisas que agora você não está pronto, não está apto. Isso vai preparar você. Esdras, ele decidiu que ele estudaria a palavra de Deus. Quem aqui já teve essa maravilhosa experiência de ler a Bíblia toda? Essa maravilhosa experiência de ler a Bíblia toda com lápis na mão, pronto para anotar verdades que Deus quer imprimir no teu coração. Essa é uma experiência maravilhosa, meu irmão. Você não pode perder essa experiência. Aliás, como nós não fizemos isso no início do ano, nós vamos fazer no último dia agora do jejum de Daniel. Nós vamos liberar os guias para que você possa ler a Bíblia no ano inteiro, né? Passinho por passinho, você possa ler a Bíblia no ano inteiro. E aí você vai começar no final do jejum de Daniel e vai terminar no início do jejum de Daniel. Olha, deixa eu te dizer, eu estava ouvindo um pastor outro dia falando assim: você precisa ler a Bíblia toda, porque se você não ler a Bíblia toda, arrisca você passar vergonha no céu. Ele falou assim: já pensou você lá no céu e você encontra o Obadias? Aí você encontra o Obadias, ele fala assim: ui, tudo bem? Você fala: quem você é? Você é o Obadias. Ele fala: lê o meu livro. Aí você está lá assim, com aquela cara assim: meu Deus, nem sabia que o Obadias existia. Que livro é esse? Irmãos, o rei Josias, quando Ilquias encontrou o livro da lei na casa do Senhor, e o sacerdote Zafã leu para ele, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, e por causa disso ele livrou a nação durante o seu reinado das calamidades que estavam escritas naquele livro. Será que você vai passar a vida e perder essa experiência? Esdras decidiu no seu coração a estudar a palavra do Senhor. Eu garanto que se você, como Esdras, se dedicar a estudar a palavra do Senhor, você vai ver Deus se voltando para você, você vai ver Deus voltando em sua direção, para perdoar os seus pecados, para te fortalecer, para poupar a tua vida, porque esse é o poder da palavra de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus por esse amém aí, glória a Deus. Mas Esdras não pensou só isso, ele falou: eu vou ler a palavra, mas eu também vou colocar em prática essa palavra. Às vezes a gente vê esses irmãos, que eu falei, esses crentes sorridentes, que tudo está bem, estão passando pela prova, mas estão passando de cabeça erguida, peito aberto, feliz. Sabe por quê, meus irmãos? É porque esses homens e mulheres, eles andam na palavra de Deus. Quando Deus tinha que preparar Josué para a jornada, o propósito e o destino que Deus tinha para ele, a palavra que veio a Josué, está lá em Josué 1, 7 e 8, diz: somente Josué, ser forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí fala assim, para que você seja bem sucedido onde quer que você andar. Quantos aqui querem ser bem sucedidos onde quer que você andar? Irmãos, e continua dizendo, não deixe de falar das palavras desse livro da lei, nem de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então, diga comigo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, Esdras decidiu testar as verdades. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Teste as verdades de Deus. Tem muito crente sofrendo porque não testa a verdade de Deus. Sabe por que algumas casas aqui tem gritaria? Porque eles não leram na palavra de Deus, longe de vós toda a gritaria. Sabe por que em alguns lares tem discussão? Porque eles esqueceram daquele versículo que diz assim, a palavra branda alivia o furor. Testa. Lá em casa funciona. A minha mulher sempre fala baixo. Eu chego lá, Eliane, não sei o que ela... Luiz, veja bem. Irmãos, a palavra de Deus funciona. Aquele que estuda a palavra de Deus sem tentar retirar dela verdades para a sua vida, é como aquela pessoa que foi no restaurante, pegou o menu, olhou assim, costela barbecue. Alguém tinha que gritar assim, fala a Deus, não fica querendo matar o pastor. E aí, pega o menu e vai embora, que fala assim, estou no jejum de Daniel, não posso. É a mesma coisa. Tem gente que pega a Bíblia, lê a Bíblia e fala, não testa. É como aquela pessoa que vai na concessionária, vê aquele carrão, tem o dinheiro para comprar e sai andando a pé. Tem um irmão aqui, não façam isso, irmãos, eu vou só contar um segredo para você. Tem um irmão aqui que vira para os filhos dele e fala, hoje é dia de homem, vamos sair, hoje é dia dos homens, vamos sair, vamos nas concessionárias para fazer test drive. Mas tem crente que nem test drive faz na Bíblia. Tinha um irmão aqui que virava e falava assim, pastor, estou com a Bíblia e não abro. Falei, irmão, abre a Bíblia, pelo amor de Deus. É o mesmo do Exodo, é o irmão dele. Irmãos, Esdras, ele decidiu pôr à prova a palavra de Deus, pôr em prática. Quem põe em prática, colhe as verdades de Deus, colhe os sabores de Deus. Deus diz na sua palavra, olha, sobre o dízimo, provai-me nisso. Deus não está chateado de você provar. Põe à prova, você vai ver que vai funcionar. Você vai ver que vai funcionar, porque a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira. Mas Esdras, meus irmãos, ele não apenas estudou a palavra de Deus. Paulo dizendo a Timóteo, ele fala assim, estuda para apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pastora minha fala, procura apresentar-te. Vai lá, estuda o que significa procura. Uma das definições é estuda para apresentar-te aprovado. Esdras estudou a palavra de Deus, mas ele não apenas estudou a palavra de Deus, ele também aplicou a palavra de Deus na vida dele. Irmãos, às vezes nós queremos aplicar a palavra de Deus na vida dos outros, mas Jesus já falou para você, ei, tira primeiro a trave que está no teu olho, antes de você querer tirar o cisco que está no olho do irmão. Aplica a palavra na sua vida. Mas Esdras não fez apenas isso, ele decidiu que ele ia ensinar aquilo que ele assimilou. Essa é a parte de Esdras que mais me inspira. Sabe por quê? Porque Esdras não foi egoísta. Ele não ficou lá no mundo dele, centrado nele mesmo. Ele decidiu ensinar a outros. E aqui está um fato que Jesus ensinou. Não é verdade que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber? Irmãos, existe uma realização naquele que serve o outro, que abençoa o outro, que compartilha. E deixa eu te dizer algo, nós precisamos fazer quebrar a falsa humildade.
Porque também tem aquele que diz, não, mas é que eu ainda não estou preparado, eu não sei tudo, eu preciso aprender um pouco mais, eu estou passando por uma situação que não dá ainda. Perdão, o mundo, irmão, não está centrado em você não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre o que você não consegue fazer, é sobre o que Ele pode completar na sua vida. Às vezes a pessoa acha que isso é humildade. Não é humildade, é que você está preocupado em não passar vergonha, você está preocupado com a sua reputação, você está preocupado com você. E talvez Deus está falando assim, eu quero usar a tua vida, eu coloquei dons em você, eu te enchi de recursos. Irmãos, nós não podemos continuar a nossa vida sem nos envolver em ministrar a vida de outras pessoas e reproduzir a nossa vida na vida de outras pessoas. É o Cristo que está em você sendo reproduzido na vida de outras pessoas. Há um retorno muito maior, uma realização muito maior em servir, em compartilhar, em liderar, em lugar de apenas ser um espectador. E foi exatamente por evidenciar o seu conhecimento, transferindo esse conhecimento para a vida de outros, que o rei escolheu Esdras. Porque, ok, Esdras estudou a palavra, ele pôs em prática a palavra, mas isso não evidenciava nada, isso talvez ainda estava só no quarto, escondido. Mas quando Esdras disse, olha, eu vou ensinar outras pessoas, eu vou transferir aquilo que eu estou aprendendo para a vida de outras pessoas, eu não vou ficar com isso só para mim não, eu vou transferir para outros. Então, os olhos do rei foram colocados sobre eles. Olha comigo Esdras 7:25, Esdras 7:25 diz assim, e você Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Ensinar era o dom de Esdras. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Porque o dom de Deus em você manifesta o seu dom para o mundo. Aquilo que Deus plantou em você te capacita para realizar grandes obras. E a Bíblia diz assim, viste um homem diligente em todo o seu trabalho, não será colocado entre homens obscuros, mas entre príncipes se assentará. Você viu alguém dedicado como Esdras, você viu alguém que tem um coração totalmente entregue, alguém que gastou, separou tempo, que deu atenção a qualquer coisa que seja. A Bíblia diz, esse homem, essa mulher, não ficará entre gente obscura, entre os príncipes se assentará. Foi a dedicação em servir a sua geração com a palavra de Deus, que abriu as portas e lançou Esdras para o seu propósito. Deixa eu repetir essa frase para você. Olhe para mim um instante. Abra suas mãos, você vai precisar dessa frase para você. Foi a dedicação em servir a sua geração com a palavra de Deus que abriu as portas e lançou Esdras para o seu propósito. Meu amado, minha amada, deixa eu te dizer algo para você. A visão que Deus tem para você é maior do que você pode projetar. E mais, é impossível de ser feita por conta própria. Tem que dar frio na barriga. Essa semana, na sexta-feira, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com essa ideia, eu tenho esse projeto, mas deu frio na barriga. Irmãos, deixa eu te dizer algo, tem que dar frio na barriga mesmo. Porque se é um projeto de Deus, é maior do que nós, é maior do que a nossa capacidade, é maior do que a nossa inteligência, é mais do que os nossos recursos. Tem que dar frio na barriga. E é assim que nós vamos encontrar Esdras 4 meses antes da viagem. Vamos voltar ao passado e indo para um capítulo para frente. Olha que engraçado. Esdras 8, 21 a 23. Nós vamos voltar 4 meses antes de Esdras 7. E olha o que diz esse capítulo, versículo 21, 23. Diz ali, junto ao canal, ao rio de Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus
e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Me empresta 3 dedos de novo, diga comigo assim: para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Ele falou: eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para que nos protegessem dos inimigos na estrada, pois eu tinha lhe dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso jejuamos, suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Irmãos, é por isso que nós jejuamos. Deixa eu dizer aqui para esse pessoal aqui desse lado: irmãos, é por isso que nós jejuamos. Deixa eu dizer para quem está aqui para o meio: irmãos, é por isso que nós jejuamos. Esse pessoal do meio aqui é interessante, vamos para isso aqui. Agora vai aparecer disputa de escola. Irmãos, é por isso que nós jejuamos. Agora, mezanino, não pensa que você vai ficar fora não. Irmãos, é por isso que nós jejuamos. Por isso o quê? Por isso o quê? Eles estão no patamar mais alto, é outro nível. Ali é outro nível. Sabe por que nós jejuamos? É porque nós não damos conta do recado. Sabe por que nós jejuamos? É porque a visão que Deus tem para nós é maior. Meu irmão, a visão que Deus tem para a tua família é maior do que a sua. Por favor, não desista dos teus filhos que desviaram, dos teus filhos que esfriaram. Não desista, porque a visão de Deus é maior. Irmãos, a visão para a nossa paz financeira é maior do que a nossa. Talvez você está passando crise, está passando dificuldade, mas Deus tem paz financeira para você. É melhor paz financeira do que muito dinheiro. É melhor. Deus tem para você um ministério muito maior do que você está desempenhando agora. Muito maior. E é maior do que nós podemos projetar, e é impossível de ser feita por nós mesmos. É por isso que nós jejuamos. Irmãos, nós estamos numa viagem em busca de coisas maiores, de coisas mais excelentes. Estamos numa viagem também em busca do propósito de Deus para nós. Deixa eu te dizer para você, qualquer coisa na tua vida menor do que o propósito de Deus, se você quiser preencher o teu coração com qualquer coisa na sua vida menor do que o propósito de Deus, vai ficar chacoalhando lá dentro. Vai ficar chacoalhando lá dentro. Você pode ter todos os carros que você quiser, você pode comprar todos os apartamentos, fazer todas as viagens, ganhar todo o dinheiro, ter a melhor carreira do mundo, mas isso nunca vai preencher você, porque só o propósito de Deus pode preencher o coração do homem. Só o propósito. Se você colocar tudo que você quiser, vai ficar sobrando espaço ainda, porque só Deus pode completar esse espaço na sua vida. Mas nós não queremos o propósito de Deus para a nossa vida sozinhos, nós queremos que outros venham conosco. Você pode dizer amém para isso? Eu quero que a minha família venha conosco, eu quero que vocês vejam amigos vindo com vocês, pessoas que vocês amam vindo com vocês também. Esdras queria uma viagem segura, e ele diz no versículo 21 do capítulo 8, ali junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Ele pediu para ele mesmo, ele pediu para a família dele, e ele pediu para todos os recursos que Deus tinha disponibilizado para a realização do propósito. Eles estavam levando muitas coisas para realizar aquele propósito. Ele estava dizendo: Deus, guarda as riquezas que o Senhor nos deu. Irmãos, uma das coisas mais ricas que um homem ou uma mulher de Deus pode ter é um coração incendiado por Deus. A gente precisa orar e dizer: Senhor, guarda esse coração, não deixa a gente perder esse coração, não deixa a gente esfriar, não deixa a gente achar que o louvor é comum, que a palavra é comum, que a vida cristã é comum, não deixa a gente trocar esse dia precioso de estar na presença de Deus por um passeio. Não deixa, Senhor. Nós precisamos ter esse coração. Esdras sabia que o propósito era maior do que até os recursos que ele tinha.
Lembra que ele diz: eu tive vergonha de pedir soldados para o rei, porque eu já tinha me gabado diante do rei, que Deus é poderoso para guardar, e agora eu tinha vergonha. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu fiquei na mão, eu fui lá me dar uma de esperto, de me gabar, e agora eu não tenho coragem de ir lá pedir para o rei, para me botar uma escolta, uma tropa do meu lado. Então, irmãos, quando nossos recursos são insuficientes, nós temos um Deus para clamar. Ele diz: então nós jejuamos, nós clamamos, e o nosso Deus nos atendeu. Quando os recursos faltam, quando o médico não atende, quando o dinheiro não é suficiente, quando as palavras não são suficientes, quando os argumentos acabam, nós temos um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, para lutar por nossa vida, para lutar por nossa casa, para lutar por nossa causa. Aleluia. Me empolguei. E ele disse: olha, não resta outra coisa. Mas ele buscou na fonte certa. Esdras 8:23 diz: por isso jejuamos. Irmãos, deixa eu dizer de novo: é por isso que nós jejuamos. Nós jejuamos porque nós não damos conta, porque nós não temos recursos suficientes, porque nós não somos tão inteligentes assim, porque nós não temos as coisas que nós precisamos. Nós jejuamos porque nós precisamos de resposta de Deus, nós precisamos que Deus opere na nossa causa, nós precisamos ver a mão de Deus sobre nós. Deus nos chama a enfraquecer diante dEle, a nos humilhar, a nos pôr debaixo da sua autoridade e clamar por auxílio que só Ele pode dar. Irmãos, nós vamos clamar hoje de manhã. Nós estamos orando aqui pelas nossas crianças enfermas, nós estamos orando pela Rose, pelo Glaucio, pela Aninha, porque nós queremos viver um ano, e nós estamos clamando: Senhor, afasta a doença dessa casa. Senhor, cura quem está enfermo. Quando o diagnóstico médico já não atende, quando nós já não temos recursos, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar. Nós vamos clamar para que no restante desse ano a doença não nos assalte, para que os inimigos da família, do ministério, da prosperidade, do seu relacionamento com Deus não nos encontrem. Eu estou orando para você ser invisível para o capeta e visível para Deus. Que Deus possa ver você, possa ver esse homem que brilha, essa mulher que brilha não brilha em qualquer lugar, não brilha no trabalho. Esse homem que não tem tempo para falar palavrão, porque a boca dele está cheia das palavras de vida. Essa mulher que não tem tempo para reclamação, porque a sua vida é só louvores. Essa pessoa que não carrega essa carranca, essa cara feia, cara larga. Essa pessoa que é feia, mas é bonita, todo mundo diz: mas nunca vi um feinho tão bonito. Porque brilha, porque irradia. É disso que nós estamos falando, meus irmãos, de manifestar a glória de Deus. Mas porque você brilha tanto, o diabo não pode, porque a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. O inimigo não pode nem se acercar da sua casa, se aproximar de você, porque a luz está ali. Sabe como é o final dessa história? O final dessa história está agora no capítulo 7. Voltamos lá para o versículo 9. Diz assim: no primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. É interessante, eu fui fazer uma pesquisa sobre a mão do Senhor na Bíblia, e até me assustei, porque fala assim: a mão do Senhor pesou sobre eles, e a mão do Senhor foi contra eles, e a mão do Senhor se levantou para dispersar, para destruir. Eu falei: Jesus,
Mas essa mesma mão, que é um terror para o inimigo, essa mesma mão que julga o injusto, o ímpio, é a mesma mão que cobre a sua vida. A Bíblia diz: até ali a sua mão me sustentará, até ali a sua destra me manterá firme. Esdras está dizendo, tudo isso aconteceu porque a mão do Senhor estava sobre nós. Tem coisa boa acontecendo na vida de muita gente aqui. E deixa eu te dar um recado decepcionante. Não é por você, não é por tua causa, é porque a boa mão de Deus está sobre a tua vida. O diabo pode atentar contra você, ele pode jogar o teu caminhão novinho na ribanceira, mas Deus levanta irmãos para restaurar, e aí te dá uma experiência, te dá um testemunho para contar, e aí prospera quem deu, faz milagres, porque esse é o nosso Deus. Porque a boa mão de Deus estava sobre eles, eles viram o poder e a providência de Deus. Nós estamos 21 dias jejuando, porque nós queremos ver o poder e a providência de Deus sobre a nossa vida. Isso aqui não é um programa da igreja, a gente se diverte, né? Com o jejum de Daniel, todo mundo se diverte. Todo mundo se diverte, mas eu encontrei muitos irmãos que falaram: não, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, vou fazer mais, porque, não é porque a gente vai torcer o braço de Deus, é porque a gente quer tirar as coisas em nós que nos impedem de aproximar dEle. Deus é o mesmo, Deus vai te atender com jejum ou sem jejum, gordinho ou magrinho, Deus vai te atender, porque Ele te ama. Mas somos nós, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. A gente jejua porque nós queremos tirar os obstáculos, as barreiras, nós queremos correr para Ele. E aí quando você corre para Ele, livre e leve, você vê a providência de Deus, você vê o poder de Deus. Nós jejuamos porque a gente não consegue produzir a nossa força. Ei, você não consegue produzir a sua força. Essa força que você tem vem do Senhor. Ele tira, isso desaparece em um minuto. Nós jejuamos, meus irmãos, porque nós não podemos produzir a nossa saúde. Nós jejuamos porque nós não queremos andar sozinho. Nós estamos como Moisés: se você não for, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for, não te mando um anjo. Não serve, só vou se o Senhor for. Nós estamos como Jacó, dizendo: não te deixarei até que me abençoes. Quando nós nos aproximamos, nós vamos ver que Ele vai suprir tudo que é necessário, porque é isso a história de Esdras. Deus supriu tudo que era necessário, Deus dirigiu eles, Deus protegeu eles, Deus defendeu eles. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que Deus é quem te defende, Deus é quem te protege, é Deus quem dirige a tua vida. E Ele os levou seguro até o final da jornada. Jejuamos porque nós queríamos uma viagem segura e feliz, para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Irmãos, não precisa de muito, um toque, um relance, um sopro de Deus pode mudar tudo, tudo. Um único toque dessa poderosa mão de Deus pode dissipar uma fraqueza que te acompanha há anos. Um único toque pode levar o seu vício embora de uma vez por todas. Um único toque. Um único toque de Deus pode mudar o diagnóstico médico totalmente de hoje para amanhã. Um único toque.
E um único toque pode mudar o curso da tua jornada para sempre. Um único toque. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. O Espírito Santo está tocando você, deixa Ele tocar você. Lágrimas estão chegando aos teus olhos, chora. Você está alegre, deixa isso virar júbilo, deixa Ele tocar você. Um único toque, um único toque, um único toque, grava essa palavra com fogo no seu coração. Um único toque, senão ela vai ser só mais uma palavra. Um único toque faz dessa palavra um alimento que vai levar você 40 dias, 40 noites. Um único toque. Deus tem um destino para você, mas eu quero chegar, e você também quer chegar a esse destino, e encontrar lá o seu propósito. Você não quer ir para um lugar sem encontrar o seu propósito, sem encontrar aquilo que vai preencher 100% a sua vida. Um único toque, deixa Deus tocar você, deixa Deus tocar, fecha os seus olhos, abre as suas mãos, diz para Ele: Deus, estou facinho para você, toca a minha vida, incendeia de novo o meu coração, incendeia de novo o meu coração, Deus. Se já está aceso, deixa queimar mais então, incendeia de novo, acende de novo o meu coração. Eu quero ser como Esdras, Senhor, um homem que leva avivamento para a sua geração, um homem que leva avivamento para a sua geração. Irmãos, você pode ser um avivalista falando com os seus clientes, você pode ser um avivalista atendendo num balcão, numa recepção, você pode ser um avivalista em cima da escada, você pode ser um avivalista atrás do volante, você pode ser um avivalista na sua mesa de escritório, no telefone, você pode ser um avivalista, basta você estar cheio e cheia da presença de Deus. Deixa Ele tocar você. Esse é o poder de um coração consagrado. Esdras talvez começou despretensioso, talvez Esdras começou ali no quarto dele, buscando a lei do Senhor, estudando a lei do Senhor. Esdras começou assimilando essa palavra, dizendo: eu vou vivê-la por mim mesmo todos os dias, sem que ninguém me pergunte, sem que ninguém me vigie. Eu vou viver essa palavra, eu vou testar a palavra de Deus, eu vou provar as verdades da palavra de Deus. E então ele disse: não dá mais, eu preciso passar isso para outros, eu preciso reproduzir a minha vida na vida de outros. Não dá mais para viver do jeito que eu estou vivendo, eu estou cheio demais, não cabe dentro de mim, eu tenho que dar isso para outras pessoas também. E quando ele fez isso levou ele aos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Talvez lá na Babilônia ele só se considerava um cativo a mais, mas Deus levou ele para Jerusalém. Poucas pessoas sabem, mas a tradição diz que foi Esdras que juntou todos os livros e montou a Torá. Foi Esdras que fundou as primeiras sinagogas, ainda na Babilônia, para que os judeus pudessem se reunir. E as dinâmicas das igrejas vieram das sinagogas, meus irmãos. Deus tinha um propósito maior para aquele homem, maior do que ele podia, maior do que ele era capaz. Deus estava operando na vida dele. Talvez essa noite aqui Deus está marcando alguns de vocês, talvez Deus está chamando alguns de vocês, talvez Deus está despertando o coração de alguns de vocês, talvez Deus está te levando até o teu passado, para, como eu disse, reconciliar com você o seu passado, e dizer agora: aquele mesmo fogo que você tinha há anos, eu quero juntar com a maturidade que você adquiriu no passar dos tempos, e eu vou te usar com a mesma graça, o mesmo fogo e a mesma unção. Cheira balassuri calabarashita rabarashá, shuri calabarashuri alabaracita labalacaya, chita labalashuri calabarashuri, cheira babassuri alabarashuri ala. Ora em línguas no lugar onde você está.
Vai clamando ao Senhor, deixa Ele tocando na sua vida. Junto a mim, há outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso eu ser lembrado, como foi liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Vamos dar esse tempo para o Espírito Santo. Senhor, chove nesse lugar, Pai. Chove nesse lugar, Senhor. Senhor, rega a semente que foi plantada essa noite, Pai. Oh Deus, chove nesse lugar, Pai. Chove sobre as vidas, chove sobre as vidas. Chove sobre as vidas. Deus está me mostrando algumas pessoas que o fogo está sendo aceso dentro de você. Deus está me mostrando algumas pessoas que o fogo está queimando dentro da tua vida. Você está sentindo o seu coração, o seu peito arder essa noite. Deus está dizendo, Deus está inspirando a tua vida com a vida de Esdras essa noite também. Deus está te chamando de volta a palavra deles. Deus está te chamando de volta a usar a palavra como você usou quando você ainda era recém-convertido, e você creu tanto nessa palavra. Deus está reavivando alguns aqui. A unção de Esdras está sendo liberada nesse lugar essa noite para incendiar corações. Neide, eu sinto que Deus está incendiando teu coração essa noite, minha filha. Deixe que o fogo do Senhor sobre a tua vida, esse fogo cobriu você, esse fogo ele já incendiou outras vezes na tua vida. Eu sei que você é uma mulher cheia do fogo de Deus, mas tem mais. Deus vai incendiar você mais ainda, clamores que estão no teu coração, que você ainda não viu, mas você verá. O tempo de Deus, Deus diz que quando chega o tempo dele, todas as coisas são rápidas. Está chegando um novo tempo na sua vida, minha irmã, um novo tempo. Você ansiou por tempos antigos, mas Deus diz que tem tempos melhores ainda à sua frente. Deus está preparando isso para a sua vida. Veja tua luz sobre as trevas.
Eu creio isso. Eu creio que Deus essa noite está fazendo muralhas caírem. Eu creio que Deus essa noite está fazendo obstáculos ruírem. Eu creio que Deus está, pela sua unção, apodrecendo todo jugo, coisas que separavam você, argumentos que dominaram a tua mente, ofensas que tomaram o teu coração, coisas que estão separando você do seu propósito, coisas que estão afastando você do seu propósito, ambições que não são as ambições de Deus, sonhos e aspirações que não estão no coração de Deus. Deus quer tirar essa noite, retirar essa noite, porque estão afastando você do propósito. Você abandonou a fonte de águas vivas e você cavou para você cisternas rotas, e essas cisternas não estão conseguindo reter a água. Volta para a fonte de água viva, volta para aquele que pode todas as coisas. Veja a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Olhe para mim um instante. Feche suas duas mãos assim e diga comigo: há um poder num coração consagrado. Diga comigo essa noite, como Esdras, eu decido consagrar o meu coração ao estudo da palavra, à meditação e aplicação da palavra, e ao ensino da palavra. Diga: eu decido dedicar a minha vida, separar tempo, colocar atenção, preparar o meu coração para ser um coração consagrado ao Senhor. Põe a mão sobre o teu coração. Diga: eu quero ser um avivalista na minha geração. Fale isso com Deus, fale isso com Deus. Essa foi a oração que você repetiu de mim, mas agora faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Sharabasuri kalabarashita labarasita labarashi. Shuri kadarabarashita labarashi. Eu quero orar por você essa noite que está aqui e que precisa preencher seu coração com uma pessoa. Ele é o propósito, Ele é a razão de tudo. É por Ele, é para Ele, é por meio dEle que são todas as coisas. Se você não tem Jesus no seu coração, tem um vazio imenso ocupando você, e talvez você já tentou de todas as maneiras preencher esse vazio, mas essa noite você vai sair daqui completo, porque está aqui aquele que é poderoso para perdoar seus pecados, está aqui aquele que é poderoso para fazer da sua vida uma vida que tem um futuro e uma esperança. Ele que tem bons pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz, pensamentos que não são de mal. Deus não está julgando você, Deus não está condenando você, mas Ele está aqui te chamando. E Ele diz que Ele bate a porta. Se nós abrirmos, Ele vai fazer uma refeição de amizade conosco.
E por isso eu quero hoje orar por você, você que está aqui, talvez até já andou com Deus, mas se afastou dele, você desviou dos caminhos do Senhor, e está sendo penoso para você, está sendo duro, está sendo desgastante para você. É para você que eu estou falando hoje. Deus tem um novo futuro e uma esperança para você. Você que diz, hoje eu preciso de Cristo, eu preciso de ter propósito na minha vida, eu preciso de um Deus que me salve. É por você que eu quero orar hoje. Você pode abrir a sua mão, por favor? Feche os seus olhos. Repita